Fala aí galera, eu sou o T e quem é vivo sempre aparece, né? E bem meus amigos, eu tava sumido aí por um tempinho, né? Vou fazer o quê? Felizmente eu tava um pouco frustrado com algumas questõezinhas do jogo e é aquela coisa, mano, isso sempre vai acontecer. É tipo a crise pós-punheta, tá ligado? Todo mundo vai passar por isso, todo mundo vai dizer eu nunca mais vou fazer essa porra, eu vou largar isso aqui de vez, mas invariavelmente a memória muscular ela age por si só e você acaba retornando. É o que acontece com o Yu-Gi-Oh!, não é mesmo? E hoje eu quero vir aqui comentar um pouquinho com vocês sobre a banlist OCG. Lançou a banlist OCG no dia de hoje. Foi um pouco estranha, como todas as banlists, sempre vai ter um asteriscozinho ali, mas faz sentido. E nós vamos tentar comentar um pouquinho sobre, tá? Além disso, tem muita coisa que foi lançada enquanto eu não tava gravando vídeos, né? Então tem muita coisa pra se comentar. Só hoje a Konami lançou suporte de Cyber Dragon completamente desproporcionais, simplesmente um circular maluco do caralho. Ela fez. E tem vários outros suportes aí de coisas interessantes que pode ser útil de a gente comentar, pelo menos, enfim. Sobre o jogo, cara, eu acho que o principal motivo de eu ter parado um pouquinho é que justamente no momento em que chegou o Razel, né, tinha tanta coisa pra se falar, eu deixei separado aqui tanta parte thumb de vídeo pra falar, mas que eu acabei não fazendo. Porque eu vim acompanhando muito o Razel no OCG, né? Vocês devem ter visto todos os meus reportes da Road, esse é o último aqui, por exemplo, falando do metagame do OCG, e o Razel tá no topo lá já tem um certo tempo. Não é tanto tempo assim, mas já tem um certo tempo. Na verdade já tem tempo, né, cara? É de setembro pra cá, já tem 3 meses pelo menos. Então, eu já vinha tendo o Razel ali na minha rotina, entre aspas, né? De fazer vídeo, de comentar sobre as questões. Então, basicamente, acabou que quando chegou por aqui eu bruxei um pouquinho. Mas, enfim, o formato do TCG tem coisas interessantes que, inclusive, eu ainda não comentei com vocês. Talvez eu comente em breve, tá? Mas, enfim. Por hora, eu só vou fazer esse vídeo aqui comentando um pouquinho sobre a banlist do OCG e aí veremos o que eu faço nos dias seguintes sobre os novos suportes, tá? Não sei se vou fazer uma live tentando ver o máximo de coisa que eu conseguir ou se eu vou simplesmente gravando vídeos aqui à medida que for dando, beleza? Por enquanto, vamos acompanhar a banlist porque o assunto é esse, parte, então vamos lá! E muito bem, meus amigos, então é o seguinte, cara, se você não lembra, a última banlist do OCG que foi lançada aqui, ó, em setembro, tá? 23 de setembro. A última banlist do OCG teve muitos hits. E o que aconteceu nela foi isso aqui. Isso aqui que vocês estão vendo, tá? Então, na última banlist do OCG, rolou essa parada. O que tava rolando na última banlist do OCG? Basicamente, o lançamento de Crossover Breakers, trazendo Razel e Malice pro jogo no OCG, enquanto o metagame estava muito em volta de Snake Eye, Azamina, certo? Além do Tenpai Dragon, dividindo os spots do competitivos, eram basicamente esses dois decks que tinham as maiores probabilidades de resultados positivos dentro do torneio do OCG. Porém, Razel chegou, não tinha banlist, e o Razel já passou esses decks em uso, mas ainda tinha uma divisão muito grande de uso entre o deck de Razel e também os Snake Eyes e Tenpai, mas o Razel já era mais usado do que esses decks, mesmo sem banlist. Então a Konami lançou a banlist, lembrando que o OCG tem toda uma pool de cartas diferente, teve aquela limitação do Maxi aqui, ó, semi-limitado, que inclusive o Foros vai substituir o Maxi foi semi-limitado no OCG, oh my god! Inclusive, na hora que o Maxi foi semi-limitado, muita gente tava dizendo, porque não só eu, mas outras pessoas também comentaram que beleza, tá aqui a prova, a Konami realmente quer que o Foros substitua o Maxi. Então, provavelmente, quer dizer, eu só vou lembrar do Wesley, mas eu vou centralizar como sendo pessoas disseram, porque certamente tinham mais pessoas, mas ele foi o único que eu lembro de ter dito, né, nos comentários aí, que vai estar nos comentários desse vídeo, eu espero. Dizendo que, não, calma, jogador de TCG, o Maxi já foi semi-limitado antes, e ele voltou na lista seguinte, porque lá é OCG. Eu fiz esse vídeo aqui comentando em cima do comentário do Wesley, lembrando da época que o Maxi realmente foi semi-limitado no formato do Spyro lá em 2017, e na lista seguinte ele já voltou a 3 de novo e ficou assim no OCG desde então. Agora ele foi semi-limitado, tendo uma carta para substituir ele no jogo. Na banlist seguinte, imaginava-se que ou eles iam fazer a mesma coisa que antes, voltando o Maxi a 3, ou eles iam
sentir o formato com 2 Maxis e de repente colocar ele a 1, pra depois ser banido e os Smooth Charms substituírem de vez. Spoiler, não aconteceu ainda. Nenhuma das duas opções, tá? Mas enfim. Mas tivemos essa banlist aqui, era só o que eu queria dizer, né? Tem peculiaridades do OCG e tal, mas enfim. Eles finalmente baniram a Bia aqui em setembro. Salvo engano, a gente baniu em agosto, né? E aí, pro competitivo, eles sempre limitaram ao Witch, lembrando que no OCG a Seeker já tá 1, tem um tempo. O Seeker já tá 1, então você precisava passar por Deception, Azamina, pra chegar no Seeker, pra chegar no Original. E o Original do Snake Eye ainda... O Original do Snake Eye ainda tá disponível no OCG e no TCG foi banido na última lista. Seguindo, então, o que eu tava falando? Ah, tá. E então tá tudo muito diferente, isso com relação ao jogo de lá, com relação ao nosso jogo daqui, né? O Pop foi a 1, coisa que tinha acontecido pra gente primeiro em agosto, né? Eles viram que foi um bom hit, então eles fizeram aqui também. O Tenpai Dragão Vermelho foi a 1, lembrando que lá o campo já tá 1, e salvo engano era só isso. Então eles deram esse hit, lembrando que o contexto era Snake Eye e Tenpai são os principais decks. O Razor vai se tornar fatalmente o melhor deck na época, mas mesmo assim precisa de uma lista. Então eles fizeram isso aqui, né? Restringindo um pouco mais a força do Snake, limitando isso e isso, que estavam a 3, tá? Então apesar de ter um Seeker, tinha 3 da Witch, e 3 Pop também, apesar do Snake Eye já estavam lá há muito tempo. No Tenpai eles limitaram isso aqui, e no Yubel eles limitaram isso e isso. Então o Fiendsmith foi Contract a 1 e também o Engraver a 1, coisa que no TCG, depois de um tempo, né, recentemente, o Fiendsmith voltou à popularidade, voltou a tá em voga, tanto que nesse YCS aqui, ó, tanto foi no de Anaheim, não, Anaheim já tinha Razor, né, foi no Bolonha. No Bolonha que o Joshua e a galera dele colocou o Fiendsmith Hand Trap 38 Hand Trap no deck dele, no topo, no radar do jogo, digamos assim, né, mas o Fiendsmith por lá, ó, it's over, não morreu, mas obviamente não é o deck com 3 da Misa, 3 Engraver, 3 Tracks, tá ligado, esse tipo de coisa. E o Bonfire foi a 1, porque tava sendo limitado há muito tempo. Isso aqui é a última banlist, tá? E no Yubel eles ainda sempre limitaram isso. O que eu tô querendo dizer com isso aqui? Mostrando isso aqui pra vocês, além do banimento da Bia, né? Óbvio, por causa do Fiendsmith. Mas o que eu tô querendo dizer com isso aqui é que no contexto do OCG, em que você tinha o Snake dividindo espaço com a Azamina e o Tenpai ao mesmo tempo, e o Razor chegou, e sem lista ele já tava sendo o deck mais popular, eles tiveram que lançar uma lista exclusivamente pra poder sufocar e enfraquecer o meta anterior. É padrão, mas só que nesse caso não precisava, porque o deck novo já ia ganhar dos demais, simplesmente por ele ser melhor. Mas ainda assim eles fizeram uma lista aparando as arestas do formato anterior, digamos assim. Que é exatamente o que aconteceu na nossa lista, que eu fiz esse vídeo aqui em cima comentando um pouco sobre. É exatamente o que aconteceu na nossa lista. Foi a mesma coisa. O Razor já inutiliza o uso do Snake, por exemplo, no meta. Porém, mesmo assim, eles fizeram essa lista. Não mexeram em Fiendsmith, mas mexeram aqui em coisas de Snake e de Tenpai e Yubel. Mexeram esses 3 decks na última lista do TCG, né? Mas enfim, esse aqui foi o que aconteceu. Eles deram um up, colocando o Gold Sarcófago a 2 pro Malice, pra ajudar o Malice um pouco, e ficou por isso mesmo, beleza? O que aconteceu com o jogo desde então? A gente vai chegar na Road. Então, na Road of the King, baseado nesses hits que a Konami deu, eu tava usando... Ah, tá. O metagame, o último breakdown que nós temos do OCG tá dessa forma aqui, cara. Onde nós temos 33% de uso de Razor, 12% de Malice e 10% de Blue Eyes, sendo os 3 principais decks em uso. Foram analisadas 147 performances aqui, né, de 33 torneios diferentes, onde desses 147 performance de top, nós temos 49 Razor, que simboliza 33%, 19 de Malice e 15 de Blue Eyes. O que você acha dessa proporção de uso? Lembrando que isso aqui nada mais é do que tops, tá? Então eles pegam um monte de locais, de um monte de cidades diferentes, porque não tem geralmente torneios como temos aqui em YCS e tal. Então, se tiver um torneio que deu lá 20 pessoas, eles contam. Quem foi que fez o top 8 nesse torneio aqui nessa semana? Pum, toma, vai pro pote. Então é muito diferente a métrica dessa Road aqui, mas enfim, mas ainda assim, nesses moldes, o Razor ainda é o principal deck em uso, né? Seguido do Malice e do Blue Eyes. O metagame tá dessa forma, tá? Tendo essa cara de decklist do Razor. Eu já comentei diversas vezes sobre algumas questões em volta do deck de Razor por aqui no canal, né? E já falei pra vocês sobre o uso da engrenagem, é sempre assim, sempre essas 10 cartas. Tem sempre os 3 7th Tachyon, que são essas cartas aqui. Às vezes tem 3 7th Ascension, às vezes não tem.
O Bonfire foi limitado não só pelo Snake Eye, mas também pelo Razor, então já tem um hit nisso. Mas quando o Razor chegou, o Bonfire tava 2, por exemplo, coisa que pra gente no TCG ainda tá 3. Aí um monte de hand trap, imperma e é claro o pack de side deck aqui, ó, de barrier, principalmente além de Ultimate Slayer, tá? Então, tem um Retaliate C aqui, acho que é para as aminas que usarem a jogar em si, né? O Malice tá aqui mais ou menos com essa cara, uma estrutura um pouco diferente do jogo do TCG talvez, né? Mas enfim, mas tá aí. O Shifter voltando pro main deck da galera, apesar de que não come tanto assim o Razor, mas pega certas coisas, mas essas são as caras dos decks e mais de barrier com Artifact Scythe. Observa que você tem um Scythe no deck da galera aqui com Tree of de Barrier. Sem falar que eu já comentei isso aqui com vocês nesse vídeo aqui em cima, falando das Mirrors de Razor, onde muita gente joga em volta do de Barrier e coloca de Barrier no deck mesmo indo segundo, não para dar crossout, porque o crossout é limitado, é simplesmente para você tomar de Barrier do oponente, mas ter de Barrier para setar, para pular o turno do oponente e voltar para você na perspectiva da Mirror de Razor. Então o de Barrier é muito popular, não só o de Barrier, mas também coisas que fazem o oponente pular o turno, como o Artefato Sanctum, que faz a mesma coisa que o de Barrier, ou até o Seventh Tackle, porque se você tem um Seventh Tackle, você pode pegar um monstro de nível 5, mostrando um number de nível 5 aqui, e você pega o Scythe, seta o Scythe e você faz o Detonator pra matar o Scythe, e aí pular o turno do oponente da mesma forma, tá? Então era uma das tônicas do jogo, ou seja, pular o turno do oponente tá muito em voga no formato do OCG, desde que o Razor se tornou o principal deck por lá, certo? E pular o deck do oponente envolve essa questão, envolve a questão de você ter essas cartas que pulam turno, como o Artefato e como o de Barrier também. Dito tudo isso de introdução, agora eu vou te falar o que aconteceu de fato na banlist, beleza? Porque eu passei um tempo fora sem ver o jogo, e se você passou também, essa contextualização vai te ajudar. Se você não passou, se você já tá ligado em tudo que rolou, basicamente você perdeu tempo aqui comigo. Mas essa aqui é a banlist atual, certo? Onde nós tivemos o banimento do Abyss Duel. O Abyss Duel é engraçado, porque no comentário de todo post lá no Facebook, por exemplo, ou do Instagram, ou do Twitter, ou de qualquer lugar que você for olhar, sempre vai ter muita gente mandando um monte de interrogação e se perguntando por que o Duel foi banido. É simplesmente aquele maluco que... É simplesmente aquele cara que bate em todo mundo, que caça confusão com todo mundo, fica bêbado, acha que é Deus, quer bater em todo mundo e de repente ele leva um socão, quebra a cara dele, ele vai pro hospital e aparece a mãe dele perguntando: por que, meu filho? Ele é tão bonzinho, por que ele fez isso? É o Dueler. É exatamente o Dueler, tá? É exatamente o Dueler. Já tem não sei quanto tempo que vira e mexe em formato, eu cito, mano, o Dueler é a carta que deveria rolar um hit aqui. Ela é muito fácil de se hitar no mundo onde ela é muito popular e causa um impacto muito grande, devido a um deck X estar no topo. E é muito fácil de hitar ela porque é uma Floodgate. O Dueler é uma Floodgate, querendo ou não, tá? Geralmente o argumento em volta de não pode mexer no Dueler é que o Dueler é a carta de outros decks que viabilizam que rogues ou forfans joguem contra decks meta, que tem o efeito no cemitério. A primeira questão em volta dele que eu lembro que eu sugeri em vídeo, pelo menos, o banimento foi no Salamangreat, porque eu via que até ali a Konami já tinha dado inúmeros hits no Sala, e o Sala continuava jogando, e ela tinha que dar um hit no Sala lá em janeiro de 2020. Que foi quando eles fizeram a banlist de reboot, mas eu tava dando meu palpite antes daquela banlist ser lançada. E um dos meus palpites era, mano, eu não acho que eles vão banir o cavalo do Salamangreat, como eles fizeram. Então eu sugeri um banimento de uma carta, que seria o Abyss Dueler, que é quem fazia o Sala ter esse poder de pular turno do oponente, entende? Principalmente porque o Orkush era o deck competidor dele na época. Então, desde aquela época já era uma parada. No formato do Tier Limits, aquela banlist que baniu o Mystic Mine precisava, 100% de certeza precisava que o Dueler é banido. Ele não foi. Ele estragou completamente a Mirror daquele formato que até então, pelo menos em questão competitiva, era um Mirror interessante. Mas enfim, eu entendo que o Dueler sempre parece ser uma carta com um nível de prioridade muito baixo. Mas eu acho que para os moldes do Yu-Gi-Oh! Mais próximo do ideal, o Dueler não existe. Eu acho que o Dueler não existe, tá? Então eu acho um bom banimento. Foda-se, eu acho um bom banimento. Qual é o ponto? Contexto. Por que ele foi banido aqui? Por causa do Razor. Sim, eu sei que o Razor faz ele. E daí? O Razor faz um monte de outras cartas também. Por que o Dueler em específico foi a carta que foi pega aqui? Talvez que é porque ele pega aquela carta nova que revive o Detonator, a carta de Suda, o Exceed, que eu fiz esse vídeo aqui comentando um pouco sobre ele.
Não sei, cara, por que o Dweller nesse momento, tá? Nesse momento. Se a gente for dar uma olhada aqui de novo na Road, eu vou trocar aqui pra Road mais uma vez pra vocês darem uma olhada aqui comigo. Sim, tem o Dweller em toda a santa decklist aqui. A carta que eu tô dizendo é essa aqui, ó, que revive o Dead Nader, que eu até fiz vídeo já comentando um pouco sobre ele. Mas o Malice, ele não tem essas cartas que trigam no cemitério com tanta frequência, vai. O Malice trabalha com banimento, né? Então, eu não consigo ver um duelo feito contra o Malice e wow, blowout, assim, alguma coisa nesse sentido. Não me parece. O Blue Eyes também não me parece muito, né, cara? Atrapalha bastante, porque essa menina aqui, ela precisa voltar do cemitério, principalmente, né? Mas eu não sei, velho. Parece estranho, sabe? Por mais que seja uma carta que, beleza, eu, particularmente, tá? Eu nem sei se isso é uma questão que todo mundo concorda, mas particularmente eu acho que sim, o duelo é uma carta passível de banimento. Agora, e o contexto? Não se tem nesse momento um contexto, eu acho, muito plausível pro duelo ser a carta banida, entende? Principalmente quando você olha pra carta limitada e vê que o Scythe tá limitado. O Artifact Scythe tá limitado, gente, que porra é essa? O Scythe que é usado só em uma one-off pra você trazer com o Sanctum do deck ou pra você pegar com tem uma spell que busca ela, que é a Seventh Tachyon, que foi semi-limitada. A Seventh Tachyon busca o artefato Scythe, saca? Então, não faz sentido. Aí é que entra o título do vídeo que eu coloquei, a inconsistência no pensamento da Konami. Tudo bem que o Dweller é uma carta que no mundo ideal ela simplesmente não existe, eu acho. Mas se nesse mundo que a Konami tá banindo o Dweller existe o Scythe, não tá muito longe de ser parte do mundo ideal. Essa decisão não faz sentido, saca? Então é muito escroto esse hit aqui. Aí eu concordo contigo, que o Dweller banido aqui na mesma banlist em que o site tá limitado, isso simplesmente não tá certo, tá? Eu posso ter comido sapo aqui em alguma coisa, engolido alguma coisa que eu não vi, sobre por que o Dweller é nocivo no formato do Razor, nesse momento, lá no OCG, e por isso ele tá sendo banido. Eu posso ter perdido alguma coisa aqui, tá? Se eu perdi, deixa nos comentários, eu não consegui enxergar tanto isso. Agora, mesmo assim, o Scythe e o de Barrier são cartas que não deveriam estar nesse formato, porque essa dinâmica de pular o turno do oponente me parece ruim demais, tá? Então eu acho que essa carta aqui, limitada, mano, o Scythe ainda existe no OCG, já é uma coisa absurda por si só. E agora onde ele tá em toda a santa decklist de Razor e também de Malice, eles limitam o artefato Scythe, sabe? Não faz sentido algum, mas foi isso que aconteceu. E baniram o Dweller, tá? De novo, acho que o Dweller é uma carta muito passiva de banimento. É uma Floodgate Lingering. Então, por si só, eu já acho que ele deveria estar banido. Mas no mundo em que a mesma banlist limita o Scythe, isso não faz sentido. Então não precisava ser ter banido o Dweller. Mas, enfim. Aí tem algumas coisas aqui, ainda dentro do Razor, né, que eles fizeram. Lembrando que essa banlist aqui é uma banlist que o Crossover Break foi lançado, se não em setembro, mas no fim de agosto, tá? Então não tem tanto tempo assim que ele foi lançado. Eu não sei se vai ter novo suporte para a nova coleção de All-In, de Alliance, alguma coisa, né? Não sei se vai ter novo suporte de Razor e Malice, mas mesmo assim são decks novos. Então a Konami não ia dar tantos hits assim nele. E olha que se você for considerar os moldes, dá até pra pensar que eles deram bastante, né? Banindo um, limitando o outro e sempre limitando o outro. E se você quiser contar isso aqui como Razor, conta aí, né? Enfim. Mas eles limitaram o X-Razor, tá? E pro Malice, que vem perdendo de Razor em uso no jogo, vez após vez e tal, e me parece, apesar de se manter em bom uso, não me parece que o Malice ameaça o uso de Razor em torneios. Como eu disse pra vocês ali, a visão da Road é muito estranha, porque conta umas locaizinhas que você vê por aí, entende? O torneio de 10, 20, 30 pessoas tá dentro do bagulho da Road. Então tem um monte de cenário diferente. O cara não quer jogar com Razor, o cara quer jogar com Razor com outra coisa, por exemplo. Enfim, ele pode jogar com qualquer deck, mas ele não quer, por exemplo. E isso vai lá pra estatística. É estranho, entende? Mas mesmo assim, o Malice não parece ser uma coisa que ameaça. E a lista mexeu em sarcófago, que tinha ido a 2 na última lista. Colocaram o sarcófago a 2 para ajudar o Malice. E agora eles voltaram para 1. E o Dragon Rule também pega e tal, né? E os Rulers saíram da lista. Na última lista também, todos eles. E o Dragon Maid vai ser lançado agora, então um pouco estranho. E o Allure indo a 1, saca? Parece que o Malice é ameaçador, então, no final das contas, né? Eles colocaram mais um Floodgate a 1, que é o Gozen Match, e também eles colocaram o Cyberjar a 1, que acho que simplesmente não precisa, mas tudo bem, colocaram aí. Agora, sobre o X, eu queria falar sobre ele. É um hit ruim, eu acho, tá? Porque o X-Razor, ele tem uns... Ele é foda, tá? Ele é foda. Mas ele não ativa efeito.
Pra quem não lembra, ele simplesmente se invoca da mão jogando um Exceed do deck pro cemitério. E aí quando ele entra, ele pega a parte oposta dele, né? No caso, como ele é um Light Pyro, ele vai pegar um Fire Thunder do deck pra mão. Como todo Razor, Start e Extended. Mas vendo da mão, ele entra da mão com um sumo inerente e joga um Exceed do deck pro cemitério. Por que eles imitaram essa carta? É forte. Talvez seja o melhor Razor, tá? O X talvez seja o melhor Razor realmente. Não é o Ice que entra pro norma invocar um do deck. Não é o Sword que entra quando você controla um Razor e tal. Eu acho que não são esses. Eu acho que é o X. E o X é muito importante. Por quê? Porque em um jogo de Razor, onde o teto dele, eu falo isso diversas vezes, o teto dele não é lá tão pra cima, não é tão alto, que passa só com Dead Nader ou Dead Nader Bagusca, ou se você atrapalhou com o Handtrap, ele passa de Bagusca, esse tipo de coisa. O Bagusca, inclusive, faz muito mais sentido tá banido do que o Dweller, tá? Nessa lista, nesse meta, com o Razor, no ACG, mas enfim. E aí, inferno, porra. Mas o que é muito bom no X? Ele vir da mão, jogando Aggregator e buscando alguém. Mas por que, caralho? Por que isso é interessante? Porque você pode altar a mesa do oponente, cara. Você pode altar a mesa do oponente com o X. Você invoca o X, joga um Aggregator do deck pro cemitério, e isso aí já vai fazer com que o X trigue e o Aggregator também. Quando isso acontece, você já dá o Aggregator pra negar alguém do oponente. Certo? Então você pode colocar, se o cara tiver com Bagusca, você pode colocar X Chain Link 1, Aggregator Chain Link 2. O Aggregator vai negar o Bagusca do oponente e quando voltar pro X resolver, ele pode resolver o efeito, porque o Bagusca já vai estar negado. Entende? Se for um Dead Nader, o Dead Nader vai matar o teu bicho, mas pelo menos você vai buscar. E aí você vai buscar o Ice que vai ser enorme e vai trazer alguém do deck. É uma coisa que falta em diversos decks, que é o pensamento na Mirror. O que ele faz para poder transformar a Mirror em algo em que a engine não consegue quebrar a engine, saca? Quando tem isso no deck, tende a ser uma Mirror saudável, porque se você tem na engine forma de quebrar o que o oponente tenta fazer, esse é o mundo ideal. O que não dá é pro Snake Eye fazer uma mesa que o Snake Eye não consegue quebrar. O que não dá é pro Snake Eye ter que ficar jogando um monte de handtrap aleatória que você usa, claro, mas você precisa comprar uma handtrap específica, porque se você não der, o oponente não vai parar. Então, o X-Razor é quem faz com que a engine consiga jogar bem pra cima da engine. Eu acho que é o pior hit possível de se dar no Razor, porque torna a Mirror dele mais Snake Eye, mais orientada a decks que ele compra. Sendo que tinha-se um certo controle. Podia ser outro Razor aqui, porque não podia ser o Ice, que parece ser o mais forte porque é um Tour Guide. Podia ser o Ice, mas ele entra da mão descartando uma carta, entende? Então, podia ser o Ice aí, mas o X eu acho que é ruim. Mas em todo caso, as decklists de Razor que usam 10 monstros Razor, tem 3 7th Tachyon e um Bonfire agora, eles passam a mudar um pouquinho, né? Porque agora não dá pra você ter só 10 monstros de Razor, 2 deles saíram, que são 2 X. Agora em consistência, mudou um pouco. Tinha decklist que não usavam 3 7th Ascension, porque o Ascension pega o Tachyon e o Tachyon pega o Razor. Então agora você passa, talvez, a ser obrigado a usar 3 7th Tachyon, 3 7th Ascension. Saca? Você tem 6 dessas cartas. Porque agora os monstros não são 10, são 8 que você tem. 3 Sword, né? 3 Sword, 3 Ice. Eram 3 X, mas agora é só um X e um Node. Então você tem 6, 7, 8 monstros. Além de ter um Bonfire para poder pegar os Pyros. E lembrando que o X é Pyro, então o Bonfire pega o X. Mas a carta que pega o X tá 1, que é o Bonfire. E o 7th, que é o 7th Tachyon, 7th Ascension. Enfim, atrapalha bastante a consistência, mas o meu problema aqui é que atrapalha, e atrapalha legal, eu acho, tá? Enfim, não sei se vai mudar tanto assim, mas atrapalha legal, mano. O X na mão diretão, boom, é forte. Agora você é obrigado a buscar o X. Não dá mais pra você ter aquelas combinações de ter o Ice X, Sword X, tá ligado? Tipo, direto, toma, na mão. Ou então você tem um e busca o outro. Mais difícil, saca? E agora fica um pouco mais complicado, principalmente por causa dessa questão da Mirror ser boa, por exemplo. O X ser uma alt natural na engine. Enfim, eu acho que não é um hit bom, mas tá aí. A 2, aí assim, só o 7th Tachyon, que é a carta útil aqui, né? Da gente comentar um pouco sobre. Porque é a carta que tá entrando na lista. Eles mexeram mais na consistência do Razor. Eles bateram mais do que eu achei que bateriam, tá? Colocaram 7th Ascension, 7th Tachyon a 2 e mexeram no X, que é a melhor carta de main deck, mano. Além de ter banido o Dweller, que eu acho que poderia até ser o Bagusca, porque o Bagusca é bem pior do que o Dweller, eu acho até, tá? Sei lá. Eu acho que o Bagusca é até pior que o Dweller, mas tudo bem. Eles não o fizeram. E aí eles tiraram da lista um monte de carta. Macaco, né? Do Monkey Board, o Chronograph, que tá há muito tempo no OCG.
Masterpiece, outro Morphin Já, Snatch Steals, o Jake Barrage, tiraram da lista a Eva, MX Saber Invoker, Luster Dracoslayer, o Delicious Memory do Pearly e o Branded Opening. Coisa que estava na lista há um tempo, eles tiraram o Branded Opening da lista aí, então Desper, parabéns, New Meta. Enfim, essa foi a banlist do OCG, cara, que rolou. O que você achou dela? Eu achei com alguns buracos aí, né, mas enfim, para o que a banlist se propõe, essa banlist é a banlist lançada depois de o novo deck meta, é o principal deck do formato e domina o formato há 3 meses. 3 meses? Outubro, novembro, dezembro, há 3 meses. Então, o novo deck meta domina o jogo há 3 meses. E antes desse novo deck meta dominar o formato, ele já começou a dominar o formato anterior. E aí a última lista mexeu no decks que dominavam antes do novo deck ser lançado. Entende? Então, existiu o Azamina Snake com Tenpai. Veio o Razel. O Razel, sem lista, passou a ser o principal deck, já dividindo espaço com os demais. Mas eles ainda existiam, com força relativamente boa, porque eles eram meta até então. Eles eram os principais decks, né? O Tenpai e o Snake Azamina. Então, a última banlist, abril de setembro, mexeu nesses decks e derrubou muito o poder deles, para deixar que esses decks aqui, o Razel e o Malice, fossem os principais, certo? Então, a banlist atual tá vindo nesse escopo, em que o meta foi limpado para deixar os novos decks serem os principais. Mas agora que eles são os principais, eles precisam tomar alguma coisa. Porque eles são muito bons, principalmente o Razel, são muito, muito bons. E aí eles fizeram alguma coisa com isso. Eles mexeram um pouco no Malice em Staples, né? O Allure e o Allure dói, tá? O Allure dói porque te dá draw, te dá cartas de força, te dá coisa pra você sair de armadilhas do oponente enquanto tá trigando o Malice. Parece bem escroto. E o Sarcófago, que é uma carta a mais, né? Tudo bem que o campo tem o mesmo efeito do Sarcófago, mas o Sarcófago era uma carta a mais pra te fazer... Você já queimava um nome de Malice, mas tudo bem, né? Enfim, fazia sentido, porque era um Special Summon. Então eles mexeram nisso no Malice. E no Razel, mexeram colocando o Scythe 1. Isso aqui é inacreditável. O X-Razel, que eu acho que não foi um bom hit. Mas enfim, e o Seventh Tachyon indo a 2. Além de banir um Exceed 4, que é o Abyss do Elec. De novo, eu não vi muita explicação, mas se você sabe, deixa aí nos comentários. Mas enfim, essa aqui foi a banlist do OCG. E vamos ver como a meta vai se moldar. Porque o Razel tomou uma porrada em cartas Razel, coisa que o Malice não tomou. O Malice tomou cartas Staples. O Razel tomou em cartas Razel. O Blue Eyes vinha acompanhando um pouco o uso do deck, né? Não tem jeito, o deck novo, popular, é de anime, é o do Kaiba, enfim... E é bom, também é bom. É importante dizer isso, também é bom. E aí, o Blue Eyes vai ter mais chance no jogo? Os outros decks a Konami capou, né? O Tenpai, o Snake e tal. Fiendsmith, deck de Fiendsmith.deck. O que vai acontecer? O Razel vai continuar sendo o principal deck? Eu acho que sim, né? Mas vamos aguardar os próximos capítulos. É basicamente isso. Valeu, falou, meus amigos. E até mais. Tchau. Não, pera aí, eu tenho que botar a thumb primeiro. Agora sim, ó. Até mais.